Olá, meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Palpite do Rei. Aqui nós tratamos de palpite de futebol todos os dias com os melhores palpites do dia. Vamos para os palpites desta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Vamos ter nesta segunda-feira 17 palpites com placar exato e 2 opções média por jogo. Se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal Palpite do Rei, clica no botão lá de baixo para se inscrever. Postamos vídeo todos os dias com os melhores palpites do dia e deixa o seu like. E lembrando que no final do vídeo temos os bilhetes prontos e vamos para os palpites. Jogo 1. No primeiro jogo pela Argélia Liga 1, a 26ª rodada, temos a equipe do Chelsea contra a equipe do Velocidade. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o segundo palpite. Ainda pela Argélia Liga 1, a 26ª rodada, temos a equipe do Melchialge contra a equipe do Sétif. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o terceiro palpite. Agora pela Dinamarca Superliga, disputa do título, 31ª rodada, temos a equipe do Brøndby contra a equipe do Midland. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o quarto palpite. Agora pela Suécia, a 10ª rodada, temos a equipe do Elfsborg contra a equipe do Djurgården. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance. Casa com empate e devolve aposta. Placar exato, 2-1 casa. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o quinto palpite. Agora pela Bulgária Pava Liga, 36ª rodada, temos a equipe do Slavia Sofia contra a equipe do Lokomotiv. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sexto palpite. Agora pela Espanha, na Liga 2, a 40ª rodada, temos a equipe do Córdoba contra a equipe do Mirandes. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o sétimo palpite. Agora pela Irlanda Divisão Premier, a 24ª rodada, temos a equipe do Shelbourne contra a equipe do Drogda. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o oitavo palpite. Ainda pela Inglaterra Premier League, a 37ª rodada, temos a equipe do Brighton contra a equipe do Liverpool. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 2-1. Segunda opção para esse jogo, fora com empate. E vamos para o nono palpite. Ainda pela Irlanda Divisão Premier, a 24ª rodada, temos a equipe do Shamrock Rovers contra a equipe do ST Patricks. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou casa. Placar exato, 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso décimo palpite. Agora pelo Chile, a Liga de Primeira, a 11ª rodada, temos a equipe do União Espanhola contra a equipe do Everton. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou ambas equipes marcam. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 11º palpite. Agora pela Argentina, abertura às quartas de final, temos a equipe do Argentino Júnior contra a equipe do São Lourenço. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 12º palpite. Ainda pelo Brasil, o Brasileirão da Série B, a 8ª rodada, temos a equipe do Volta Redonda contra a equipe do Amazonas. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato, 1-1. Segunda opção para esse jogo, ambas equipes marcam. E vamos para o nosso 13º palpite. Agora pelo Chile, a Liga da Primeira, 11ª rodada, temos a equipe do Colo-Colo contra a equipe do Nublense. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols
2,5 ou casa. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, mais de 1,5 gols na partida. E vamos para o nosso 14º palpite. Agora pela coluna primeira abertura, 19ª rodada, temos a equipe do Laneros contra a equipe do Tolima. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 15º palpite. Agora pela Argentina, abertura às quartas de final, temos a equipe do Boca Juniors contra a equipe do Independente. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, casa com empate. Placar exato 1-0 casa. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 16º palpite. Agora pelo Brasil, Brasileirão da Série B, a 8ª rodada, temos a equipe do Curitiba contra a equipe do América Mineiro. E o nosso palpite para esse jogo, menos de 3,5 gols ou dupla chance, fora com empate. Placar exato 1-0 fora. Segunda opção para esse jogo, menos de 3,5 gols na partida. E vamos para o nosso 17º palpite. Ainda pela Colômbia, primeira abertura, 19ª rodada, temos a equipe do Independente Medellín contra a equipe do Pereira. E o nosso palpite para esse jogo, mais de 1,5 gols ou dupla chance, casa com empate, devolve a aposta. Placar exato 2-0 casa. Segunda opção para esse jogo, casa para ganhar seco. Esses daqui foram nossos 17 palpites desta segunda-feira, dia 19 de maio de 2025. Se você gostou dos palpites e não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixe o seu like, compartilhe o vídeo e fique agora com os bilhetes prontos.